Fala aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Hélio para mais uma aula de religião. E o assunto hoje é bem interessante, meu povo. Vamos falar um pouco sobre doutrinas religiosas, tá certo? O que seriam essas doutrinas religiosas? E aí nós sabemos que cada religião tem suas doutrinas, seus valores, que muitas vezes são diferentes, né, das demais religiões que se encontram naquele contexto, naquela região, tá bom? Então, é, a gente, nós partimos do princípio de que essas doutrinas são diferentes e não superiores e não melhores umas do que as outras, beleza? Então vamos lá. As doutrinas religiosas, segundo o dicionário, né, é um conjunto de princípios ou dogmas de uma religião relacionados com uma divindade e a relação do homem com esta divindade, abrangendo também normas morais para o comportamento dos indivíduos em sociedade, certo? Então, quando se fala em doutrinas religiosas, a gente também está implícito a ideia de moralidade, tá certo? De princípios éticos e morais, tá bom? Então, o que são as doutrinas? É um conjunto de normas, de dogmas que vai conduzir a religião, que vai manter aquela religião fiel aos princípios estabelecidos nos seus livros sagrados, tá bom? Então, para que eu faça parte de uma religião, primeiro eu tenho que estar disposto, eu tenho que compreender, estar disposto a acatar, a pôr em prática todos aqueles princípios e dogmas que diz respeito àquela religião, tá certo? E se eu não cumprir, eu não, com certeza, eu serei advertido, eu não serei aceito nessa religião, porque eu estou descumprindo seus princípios e valores. Então, o que identifica, o que dá identidade a uma religião, são exatamente o conjunto de princípios e valores, doutrinas, que fazem parte desta religião e não de outra, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que seria isso na religião cristã? Qual seria a doutrina cristã? Quando eu falo cristão, estou aqui abrangendo a religião cristã como um todo, tanto protestante quanto católico, beleza? Então vamos lá, a doutrina no cristianismo baseia-se na crença de que todo ser humano é eterno. Opa, peraí, professor, como é que nós somos eternos se nós nascemos e morremos? Nós nascemos e morremos enquanto matéria, enquanto espírito, segundo o cristianismo, nós somos eternos. Agora, onde nós vamos passar a nossa eternidade vai depender do que nós fazemos aqui enquanto ser humano, enquanto seres livres, tá bom? Então nós temos a liberdade para amar e adorar o Deus, o Criador, e nós temos a liberdade também de se desviar desse caminho. Então um caminho ou outro vai nos levar à eternidade, agora uma eternidade que possa ser no paraíso ou uma eternidade em outras partes, em outros locais que não seja o paraíso, como por exemplo no inferno, né? Bem, mas aí é um assunto para outro momento. Então, gente, nós estamos destinados a uma vida eterna, tá certo? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança com um único propósito, né? Amar e servir. Amar e servir a Deus e ao próximo como a si mesmo. São os dois primeiros mandamentos dos dois primeiros mandamentos cristãos, né? Então, olha só. Então, há exemplo de Cristo, por exemplo, que ressuscitou após sua morte. Então, veja, a doutrina religiosa diz para o seguidor, para o praticante do cristianismo, que nós somos livres para escolher qual caminho iremos seguir, tá bom? E que nós somos destinados a uma vida eterna. Ou seja, o que vai se acabar nessa existência é apenas a matéria, é o corpo físico, né? Mas o espírito, ele é eterno, ele não se acaba. Ele vai, né, sair desse corpo, a morte, obviamente, e ele vai, né, segundo o cristianismo, ele está destinado a uma vida eterna. Isso vai depender das obras, né? Isso vai depender do que você fez nessa existência, ok? Bem, então,
qual seria a doutrina judaica? No judaísmo, qual seria a doutrina, né? A base religiosa judaica está na obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos livros sagrados. Uma vez que para os seguidores, no caso do judaísmo, isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. Então a doutrina judaica diz que o seguidor do judaísmo, ele tem que, em primeiro lugar, né, seguir os mandamentos de Deus, tá certo? E seguindo os mandamentos de Deus, ele vai estar também respeitando, né, seguindo também a vontade do Criador, tá certo? Então, no judaísmo, a doutrina ela prega exatamente isso, né, que para eu ser seguidor dessa religião, eu tenho como obrigação a obediência aos mandamentos divinos, tá certo? Que estão no seu principal livro, né, a Torá, beleza? Vamos lá. Então, no islamismo, qual seria a doutrina islâmica, né? Os islâmicos acreditam que Alá é o único Deus e Maomé o seu único profeta. Então, todo seguidor do Islã, ele tem por obrigação acreditar que Deus, Alá, é o único Deus e que Maomé é o seu único profeta, né? Então, para estes, o único propósito da existência humana é adorar a Deus. Acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitos lugares e épocas anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus. Ou seja, então, para o seguidor do Islã, o islamismo, né, é a religião que verdadeira, digamos assim, entre aspas, verdadeira, né, que representa tudo aquilo que foi dito antes do islamismo aos diversos profetas. Inclusive, Jesus Cristo é visto como profeta pelos islâmicos, né? Então, todos esses mensageiros de Deus que trouxeram a mensagem de Deus, né, ela vai se completar, essa mensagem de Deus, com o profeta Maomé, que segundo eles é o único profeta verdadeiro, né, de Deus, e esse Deus para eles é Alá, tá certo? Então, para o Islã, a religião islâmica é a religião que realmente é aquela pretendida por Deus, tá bom? Eles não falam diretamente que as demais são erradas, mas eles dizem o seguinte, né? Acreditam que o Islã é a versão completa, ou seja, seria a versão mais completa da religião que Deus deixou para a humanidade, tá certo? Então é isso, meu povo, é uma discussão muito longa, né? Tem muita coisa para a gente discutir, o nosso tempo é curto, né? Eu espero que vocês tenham se sentido instigados a buscar compreender melhor esse assunto, tá bom? Então fiquem à vontade, busquem outras fontes, né? Bem interessante que você entenda sobre isso, até para você fortalecer a fé na sua religião. É importante conhecer um pouco dos princípios e valores que constituem as demais religiões. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.